se manifestou Aleluia! como um de nós se Esse é o fez, nosso Deus. a si mesmo Se esvaziou, esvaziou. Aleluia! o seu sangue derramou. Ele é o servo sofredor, Servo sofredor, a luz do a mundo. luz do Oh, mundo, aleluia! promessa viva que se cumpriu. Aleluia! Palavra Palavras que que nos leva leva das das trevas trevas à da luz. luz. A A escuridão escuridão não não o o venceu. venceu. Oh, glórias a ti, Senhor. Aleluia! Servo sofredor, a luz do mundo. Esse é o nosso Deus, santo é o teu nome. Deus aqui, E Ele é o bom pastor. verbo que se encarnou, Ele é o servo que se a encarnou. glória do Pai, Aleluia. o começo e o Começo, o princípio e o fim. Ele é o nosso Deus. Glórias a ti, Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre essa característica do servo sofredor, da humildade, de que ele se esvaziou para estar entre nós. Ele é o servo sofredor, a luz do mundo, que a si mesmo se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua majestade, e se fez homem, e se fez carne, e habitou entre nós. Mateus 11, no versículo 29, vai estar dizendo assim, ele falando, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e alcançareis paz, descanso para as vossas almas. Humildade, sermos humildes. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa característica. Muitas vezes as pessoas pensam que ser humilde é deixar as pessoas fazerem o que querem conosco, mas não é. E aí eu quero que você abra lá em Filipenses 2, eu vou ler a partir do 5, que é o apóstolo Paulo dizendo aos Filipenses. Ele fala assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha, a mente de Cristo em nós, a mente de Cristo em nós. O que Cristo faria nessa situação? O que ele falaria? Como ele agiria? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Ele tinha a natureza de Deus, Cristo tinha a natureza de Deus. Mas ele não tentou ser igual a Deus. Entende? Percebe? Ele tinha a mesma natureza, as mesmas características, mas ele não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, de servo, tornando-se igual a todos os seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. E para que, em homenagem ao nome de Jesus,
todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Aleluia. Aleluia. Sem dúvida alguma, o maior exemplo de humildade está em Jesus Cristo. Toda a sua vida, desde que o Verbo se fez carne, a começar pela sua renúncia. Ele renunciou toda a sua glória, toda a sua majestade. Ele tirou o seu paletó de soberano Deus para descer aqui na terra, para ser rejeitado, humilhado, até a morte de cruz. Não julgar foi a sua primeira lição sobre a humanidade e sobre o que é humildade. Ele não se julgou superior a ninguém, mesmo sabendo quem ele era. Filipenses 2, no versículo 3 e 4, vai dizer assim: não façam nada por interesse pessoal ou por desejo de receber elogios, mas sejam humildes e considere-se os outros superior a vocês mesmos. Complicado, né? Ter esse sentimento em uma sociedade tão capitalista, onde as pessoas querem cada vez mais. Difícil entender esse conceito. A competitividade faz com que cada um queira ter mais que o outro. Mas Jesus fez diferente. Ensinou que quem quiser ser o maior, que sirva a todos. Como entender isso, Senhor? Como viver isso? Marcos 10, no versículo 43 a 45, vai dizer assim: mas entre vocês não pode ser assim. É Jesus falando para os discípulos dele. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Conceitos, mente de Cristo. E na ocasião da Páscoa, você está lembrado? O próprio Jesus pediu uma bacia, uma toalha, e como servo, e naquela época quem lavava os pés eram os servos, os escravos, os serviçais, e lavou os pés de todos. Humildade e submissão, elas andam de mão dadas. E nós, cristãos, devemos submeter-se um ao outro em humildade. E vós, jovens, sujeitai-vos aos mais velhos. Está tão difícil viver isso, né? Está tão difícil ver um jovem respeitando um velho, um ancião, uns cabelos brancos. E todos nós devemos nos revestir com humildade para com o outro.
porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá graça. 1 Pedro, no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 5 e 6, diz assim: E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros, com humildade, pois a Escritura Sagrada dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre em tempo certo. Debaixo da poderosa mão de Deus. Ser submisso e humilde não significa que devemos curvar a cabeça, né? Sempre para as outras pessoas, não. Paulo diz que nós devemos nos humilhar sempre debaixo da poderosa mão de Deus. Eu fico pensando quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam sendo obrigados a se curvar diante daquela estátua de Nabucodonosor. Qual foi a resposta desses 3 jovens a ele? Né? Aí você começa a pensar, ué, mas não é para ser humilde? Depende, né? Quando está em jogo adorar outros deuses e contra os seus princípios, você e eu devemos ser tão corajosos como esses jovens, que respondeu, né, para Nabucodonosor. Daniel 3, no capítulo 16 ao 18, vai falar assim: ó rei, nós nem vamos nos defender. Eu acho isso lindo, porque eu penso sempre quando alguém, né, tá com vontade de brigar comigo, tá com vontade de me cutucar, tá com vontade de provocar uma discórdia. Eu penso sempre, é o Senhor quem advoga a minha causa. Ele é a minha justiça. E esses jovens responderam assim para Nabucodonosor: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua do ouro que o Senhor mandou fazer. Aleluia! Nunca ir contra os seus princípios, contra o que você acredita, contra o que a Bíblia diz, contra a tua fé. Pode deixar que o Senhor advogará a tua causa. Paulo diz que como cristão devemos sempre agradar a Deus com as nossas vidas. Aleluia! Oh Deus, como a minha vida pode agradar a Ti? Você já fez essa pergunta? Que a minha vida, Senhor, seja louvor e adoração a Ti. Que o Senhor possa olhar dos altos céus e encontrar nós, Senhor, a nossa vida. 1 Coríntios 7, 23, está falando assim: eu procuro agora ser reconhecido por pessoas ou por Deus?
Ou eu procuro agradar os homens? Quando for para agradar os homens, que o Senhor te encha de autoridade e de intrepidez para poder defender a palavra de Deus, aquilo que você acredita, aquilo que você vive, aquilo que você veste a camisa. Se eu ainda procuro agradar as pessoas, eu não sou servo de Cristo. Que Paulo diz, eu me tornei escravo para agradar ao Senhor. Outro exemplo de humildade e soberba na Bíblia, a gente vai encontrar lá em Lucas 18. Lembra? Quando aqueles dois homens entraram no templo para orar, né? Lá está dizendo assim que os dois homens, um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu, ele ficou em pé e orou sozinho assim. Olha a oração desse soberbo. Ó Deus, eu te agrado, porque eu não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço-te também, porque eu não sou como esse cobrador de imposto aí. Eu jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. O fariseu era aquele doutor da lei que cumpria rigorosamente todas as leis, né, que ele podia, que ninguém cumpre todas as leis. E o cobrador de impostos, entrou na igreja e ficou de longe no altar. Diz que ele nem conseguia levantar a cabeça. Ele reconhecia que ele era pecador e que precisava da graça do Senhor. Ele ficou de longe e ele batia no peito e ele dizia: "Oh Deus, tem pena de mim, pois eu sou pecador." E Jesus terminou dizendo: "Eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido." Consegue entender? A palavra de Deus diz que nós não temos nada de bom em nós. E tudo aquilo que a gente tem de bom, vem das mãos dele. Eu acho tão bonito quando José interpretava os sonhos. Ele já tinha interpretado vários sonhos. E quando o faraó o chamou para revelar o sonho, que ninguém no palácio conseguiu, e nem ele mesmo lembrava o sonho, e ele diz: "Disseram que você pode fazer isso." José respondeu para ele assim: "Olha só, essa capacidade de revelar sonhos não está em minhas mãos, mas só Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo." É isso. Se eu tenho algum dom, esse dom é do Senhor. Se eu consigo ser humilde, essa capacidade vem do Senhor. Para terminar esse devocional, Isaac Newton,
o grande cientista, que também tinha uma profunda reverência a Deus, ele fez essa declaração certa vez: aprendi duas coisas na vida que são de extrema importância. A primeira é que eu sou um grande pecador. E a segunda é que Jesus é um Salvador maior que qualquer erro que eu possa cometer. Aleluia. Aleluia, Senhor. Que Jesus é um Salvador maior que qualquer erro que eu possa cometer. Oh, meu Deus. Minha oração nessa manhã é que o Senhor tire de nós, Senhor, toda soberba, todo orgulho, e que a gente possa aprender de Ti, que é manso e humilde, para que as nossas almas vivam em paz. Bom dia. Bom dia. Bom dia, graça e paz, meus irmãos em Cristo. Primeiro, quero te agradecer imensamente por você ter acessado esse link e ouvido essa palavra. Essa palavra foi importante para você? Falou ao teu coração? Então, por favor, inscreva-se neste canal. Acesse o sininho, compartilhe, comente. Nos ajude a expandir o reino de Deus aqui na terra. Amém?